E a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso aprovou um projeto de lei polêmico e que enfraqueceria a proteção ambiental. Isso porque esse projeto ainda passará pela sanção ou veto do governador Mauro Mendes. Acontece que os deputados reduziram a distância mínima para a aplicação de agrotóxicos em propriedades próximas a nascentes de rios, comunidades e povoados também. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário executivo do Fórum Popular Socioambiental, Herman Oliveira. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos que nos assistem. Secretário, na prática não tem mais distância mínima nenhuma, ou seja, a grosso modo, vão poder despejar veneno praticamente dentro do rio e sobre as cidades? É isso que foi aprovado ou não? É isso que foi aprovado, né? Como você disse, na prática, a gente tem um retrocesso ambiental, eu não diria sem precedentes, mas bastante gravoso, na medida em que as pessoas estarão mais expostas a agrotóxicos e também, já que a gente está num cenário de crise hídrica e crise ambiental, né? Crise climática, eu diria que isso coloca em risco a potabilidade e a capacidade de recarga, né, e de acesso à água saudável pela população. Agora, secretário, explica para a gente o que muda com esse projeto de lei, que é lá de 2023, parece que houve aí uma segunda votação em regime de urgência, não houve tempo muito para debate e agora está nas mãos do governador Mauro Mendes sancionar ou vetar. Então, alguns limites foram realmente reduzidos a zero, outros modificados. Explica melhor para a gente. Bom, para a aplicação dos agrotóxicos, né? Sim, sim. A aplicação terrestre, a justificativa é que os pequenos agricultores e médios, eles teriam os mesmos direitos dos grandes agricultores, né, das grandes propriedades. O que me parece que é absurdo, porque, na verdade, você teria que ter políticas públicas de inserção da cadeia produtiva de pequenos e médios em outra perspectiva, na produção real de alimento, né? Então, hortaliças, frutas, legumes, coisas que as pessoas precisam ter acesso num custo baixo, né? Já que Mato Grosso importa mais de 80% dos alimentos que vão à mesa, né? Então todos os legumes que a gente come, né? As frutas, elas não são plantadas aqui, são plantadas fora. Então você teria que ter, implantar, né, e fortalecer as políticas públicas para esse público. Agricultura familiar, né? Claro, e não integrá-los à lógica do grande. Então, mas o que muda? Para ser específico, pequenas propriedades não têm mais limite, as grandes continuam tendo aí 90 metros ou não? As grandes propriedades continuam tendo seus limites, né, 90 metros. Certo. E as pequenas propriedades, a depender, elas podem chegar até zero, até na prática. Não vai fazer diferença se são 20, 25 metros, porque eles partiram desse pressuposto de que, por uma aritmética inexplicável, eles disseram que 25 metros seria uma distância segura de aplicação de pulverização terrestre de agrotóxicos ou de veneno, né, como a gente costuma chamar. Agora, secretário, já existem estudos sobre essa questão aí dos agrotóxicos aqui em Mato Grosso, revelando que está contaminando muita gente com veneno, com doenças graves e, em muitos casos, de forma irreversível. E aí? Bom, e aí que é a velha lógica, né? De você concentra o bônus, ou seja, você concentra os lucros, e não pensemos nós que os lucros vão só para os pequenos e médios proprietários, porque eles também vão ser penalizados na medida em que o lucro mesmo é das grandes empresas. As grandes revendedoras, né, e as produtoras desse veneno é que vão ser beneficiadas realmente. E o ônus de todo esse impacto, né, social, econômico, ambiental e a saúde humana fica para a sociedade. Mas fazem discurso que é para beneficiar o pequeno. Fazem esse discurso. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Mas, na verdade, o que nós precisaríamos é construir políticas públicas para que realmente a produção do pequeno, que não seria de monocultura, tivesse valor agregado. E para que o Estado não fosse cada vez mais onerado com, por exemplo,
você consome um alimento de produção orgânica ou da agroecologia. Esse produto, ele tem um sabor absolutamente diferente do produto que você consome no mercado. Agora, quem consegue ter acesso a essa cadeia produtiva? Quem tem poder aquisitivo alto. A população em geral não tem, ou seja, ela é penalizada 2 vezes. Agora, secretário, mudando um pouco de assunto para também uma polêmica recente, a decisão, na iniciativa do governo de Mato Grosso, de requerer ali ao STF, numa ação direta, a mudança na interpretação de que as pessoas que promovam desmatamento ilegal e queimadas também ilegais sejam penalizadas, possam ser penalizadas com o confisco, o perdimento de sua terra. Na sua opinião, isso é uma decisão acertada ou é preciso um pouco mais de diálogo, já que o direito de propriedade é resguardado, mas, por outro lado, esses crimes também não podem continuar sem punição? É o que argumenta o governador, inclusive. Olha, salvo engano, eu não sou da área jurídica, né? Mas já existe uma previsão legal em relação a isso. Então não existe nenhuma inovação por parte do governador. Ampliaria uma interpretação, né? Sim, incluiria ali no rol de crimes. Sim, de uma legislação que já existe, né? Eu não vou me aprofundar nisso porque eu não teria de memória o que reza, né, esse dispositivo legal. No entanto, me parece que isso talvez seja também uma falsa polêmica, né? Uma falsa discussão. Porque se você aplicar realmente a lei com rigor, né, e de maneira célere, eu acho que a gente consegue avançar mais na questão ambiental. Eu acho que, né, se trata disso. Então, se você não estiver cumprindo com a legislação, você pode ter a perda da sua terra. Agora, a aplicação dessa lei é que é controversa, porque não é uma situação de par e passo, né? De você entrar com uma ação e ter a perda dessa terra consequentemente. Isso vai para o tribunal, tem o contraditório, para a defesa, tem todo um processo. Só para complementar, o caso de perder a terra é para quem a utiliza para plantio de plantas, né, psicotrópicas ali, que são ilegais, né? Aí o governador disse que seria uma analogia, deveria ser estendido para quem desmata ilegalmente e também promove queimadas. O problema, né, como o senhor até falou, né, vai ter um processo, é claro, mas comprovar, por exemplo, que uma queimada se iniciou realmente naquela terra, essa que é a questão. Há 1000 controvérsias em relação a isso. Eu fiz parte do Consema durante mais de 10 anos e eu posso asseverar para vocês que, na verdade, os grandes infratores não são penalizados. Os estudos que nós fizemos, eles dão conta de que você tem algo em torno de 1,5% até 3% no máximo de retorno dessas multas, né, desses autos infracionais. Então, cometer crime ambiental compensa, porque você judicializa, aí vai para o Tribunal de Justiça. Agora nós temos toda uma desconfiança em relação ao Tribunal de Justiça, né? Já tem 2 desembargadores com tornozeleiras, a possibilidade, né, obviamente não estou levantando nenhuma falsa acusação, mas a possibilidade de que haja no estado de Mato Grosso do Sul e outros estados, venda de sentenças envolvendo propriedades. Secretário, nessa questão aí, o senhor colocou aí, estão passando a mão na cabeça dos grandes. E não é só no Poder Judiciário. Recentemente, no Ministério Público, estavam anistiando desmatadores aqui em Mato Grosso. Olha, isso daí é normal? Não, não é normal. Não é passa anormal. Tanto é que pararam. Sim, nós escrevemos um artigo, mas pode ser que volte, com o atual Procurador-Geral de Justiça. Então a sociedade precisa ficar alerta, porque ninguém, Lúcio e Camila, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de conciliar sobre direito difuso, sobre o meio ambiente. Não existe isso. Quer dizer, o meio ambiente é algo que compete e é de responsabilidade e de direito de usufruto de todas as pessoas. Então, se você faz um processo de conciliação amplo, anistiando infratores, né, diminuindo multas, ou criando só sistemas de advertência, você está... E nesse caso aí, secretário, era um mutirão ambiental da Secretaria do Meio Ambiente com o Ministério Público, e o que foi denunciado no Conselho Superior do Ministério Público é que estavam
anistiando, perdoando desmatadores. Sim, foi na prática. É até difícil de acreditar. É difícil acreditar. E aí, numa jogada incrível, justamente o Procurador-Geral de Justiça, ele se torna o quê? Desembargador. Pasmem, né? Ele foi premiado, né, com a função de desembargador.